Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um CG Cast. Hoje a gente tem um convidado muito especial, já já vou apresentar ele, mas eu quero deixar aqui antes um pedido para você. Já sabe, né? Curtir, compartilhar, mandar isso para pessoas que você saiba que possam se interessar por esse conteúdo e, claro, usar esse conteúdo também para a segurança do seu negócio. Então, sem mais delongas, bem-vindo. Tudo bem com você, Erendes? Tudo bem, tudo maravilha. Que bom tê-lo aqui com a gente. É uma honra, viu? Esse conteúdo já era para ter saído antes, na verdade. A gente acaba achando esse tempo pra gente fazer, né? Que bom. Eu fico muito feliz de verdade. Eu sei que você está trabalhando bastante, a gente já vai falar disso também, mas realmente é uma honra e agradeço. Eu e o Mário também te agradecemos dispor desse tempinho pra gente. Mas vamos lá. Me conta um pouquinho. Quem é o Edenis? Beleza. Então, meu nome, né, na verdade, Denis é o nome de guerra meu, né? Então, eu sou conhecido dentro da polícia. Então, meu nome mesmo é Elias Edenis, né? Elias Edenis de Oliveira, mas fica Elias Edenis. E eu sou conhecido em alguns lugares na internet como Elias Edenis, na âmbito privado, né? E dentro da polícia como Edenis. Então, se dentro da polícia tu estiver em Chapecó, falar do policial Elias, investigador de crime cibernético, ninguém vai saber quem é, né? Mas falar que é o Edenis, aí, o professor Edenis e tal, né? Então, sou professor da Academia de Polícia de Santa Catarina, onde leciono investigação de crimes cibernéticos, Legal. análise de dados, né? Segurança digital para policiais, que é Show. um aspecto bem diferente da segurança digital do cidadão comum. Uhum. Então, a gente tem algumas necessidades, tanto pessoais quanto profissionais, Uhum. no Claro. desenrolar das investigações. Então, a gente tem um tratamento diferenciado. Esse tema que a gente ensina na Academia de Polícia, a gente não pode nem falar, né? Não pode Sim, ensinar sim. alguns aspectos dele Sim. na área privada, porque você está dando munição Do lado contrário. do lado contrário, do lado contrário, né? E eu chego nessa posição de professor por causa da minha especialidade de investigação de crimes cibernéticos, né? Então, eu atuo Muito legal. dentro da Diretoria Estadual de Investigação Criminal, daqui de Santa Catarina, que é uma diretoria que reúne diversas especialidades. Então, todas as delegacias especializadas do Estado, Uhum. a elite, por assim dizer, da Polícia Civil, é como se fosse o BOP da Polícia Civil, o BOP da investigação. Então, a elite da Polícia Civil está concentrada dentro dessa diretoria, espalhada em várias delegacias. Uhum. Ao longo do estado, né? Não, em Florianópolis. Em Florianópolis. Só que Tá. tem a Ok. lei, né? É diferente do estado de São Paulo, né? Uhum. São Paulo está bem pulverizado. Então, É porque muito mais gente também, né? E então, em relação aos outros estados, a gente tem inclusive uma diferença. Uhum. A DEIC, dentro do estado de Santa Catarina, não atende o público para fazer boletim de ocorrência, por exemplo. Ela Certo. só recebe demandas Certo. especializadas. Então, ali tem anticorrupção, furto de carga, roubo de carga, Uhum. sequestro, antissequestro, né? E a minha delegacia é especializada na investigação de crimes informáticos, então atua ali como servidor público, Bacana. né? Dentro dessa delegacia. E no âmbito privado, como professor também Sim. de tecnologia voltado para investigação e segurança digital, né? Muito bom, muito bom. E nos conhecemos, né, numa época em que um cliente no nosso escritório estava necessitando de um trabalho nesse lugar, né? Acho que faz uns 3 anos já, mais ou menos. Já vai quase 4 anos. É, Quase 4 anos já. exato. A gente trocou bastante figurinha e desde então temos desenvolvido algumas ideias, algumas coisas e já tive a oportunidade, né, de conversar contigo sobre várias coisas. E hoje aqui a gente vai conversar um pouquinho justamente sobre isso, né? Cibersegurança, proteção da informação, as pessoas e as empresas se protegerem nesse ambiente digital, que eu acho que cada vez mais vai ser fundamental, né? Sim, hoje é cada vez mais necessário, não tem como as pessoas fugirem disso, né? Se as pessoas soubessem, assim, tivessem uma ideia exata da quantidade de dados que existe sobre elas circulando por aí e a facilidade com que as pessoas têm explorado É. isso, né, em conjunto com tecnologias para atingir uma vantagem devida, é absurda. É muito fácil, muito fácil. E ninguém tem um protocolo para isso, né? Uhum. Ninguém tem um protocolo. E aí Sim. muita gente, eu vejo, até no nosso meio, né, que é o nosso meio que eu digo, Jurídico, esse por assim meio dizer, jurídico, né? não, e da produção digital, né? Claro. Do Sim, mercado infoproduto, geral. do mercado digital. Uhum. A gente vê, assim, pessoas que têm habilidade,
tem um conhecimento tremendo, Claro. uma área específica, daqui num nicho, e explode da noite pro dia. O Exato. cara fica milionário, né, multimilionário e tal, e ele não tem a mínima, Um processo interno de segurança é, digital, né? ele não tem um mínimo protocolo, eles não têm protocolo de segurança, Sim. não sabe quais são os riscos a que eles estão sujeitos, né. A gente chama em cibersegurança de superfície de ataque, né, eles não sabem, não conhecem a sua superfície de ataque, Uhum. e de suas empresas. E às vezes várias empresas, atuando de forma descoordenada Claro, e nesse aspecto aí, sim, é uma loucura. sim. Acho que também faz muito parte de uma questão cultural, não só do mercado digital, mas cultural do brasileiro, né? Ele acaba olhando para alguns temas só depois que ele vai ter o problema. Só que hoje a gente está percebendo que a cibersegurança é uma realidade, independente se é pessoa física, pessoa jurídica. Os ataques digitais, as questões que envolvem crimes digitais, eles estão acontecendo a todo instante. Quando a gente está conversando aqui, gravando esse podcast, tem alguém tentando ser hackeado, tem alguma coisa vazando na internet. Eh, Porém, o brasileiro, como o bom procrastinador que ele é, só vai ver quando ele é alvo, né? Imagino que você perceba isso também Sim, lá sim. no seu trabalho. Engraçado é o seguinte, você falou a questão cultural, né? Você vê, ninguém deixa uma TV, 50 polegadas, do lado de fora de uma varanda Na rua, né? na rua, sem uma porta, sem uma vidraça, sem muro, ninguém deixa. Mas as pessoas deixam seus dados, disponíveis de qualquer jeito, expostos, né. E hoje, com esse deslumbramento que as pessoas têm com a Claro. tecnologia, então essa explosão de uso de IA, né, facilitou um Uhum. monte, né, tem gente que não, tem parentes meus, por exemplo, dentro de casa, que nunca tinham usado um editor de texto, nunca tinham Uhum. usado nada, mas ele usa o Uhum. ChatGPT, ele usa, IA para produzir as coisas, e aí ele se interessou por usar mais, os Uhum. dispositivos, né. E Uhum. aí acaba, tendo uma introdução, maior à tecnologia, Uhum. e tem esse deslumbramento. E isso faz com que as pessoas produzam, conteúdo, criem produtos, né, Uhum. utilizando IA, por exemplo, eu tenho visto bastante isso, né, utilizando IA, e elas não conhecem de segurança, Uhum. então tá aí sobre vazamento de dados, um dos lugares onde mais, a gente está tendo problema, que são aplicações, produtos, né, para disponibilização online, utilizando IA, que tem falhas de segurança e o pessoal explora. E a tendência, né, É, porque você vai colocar lá todas as informações que você quer que aquela IA saiba. Então, podem ser informações extremamente sensíveis, sigilosas, porque você espera que ela te traga uma resposta, um resultado. Então, por uhum, consequência, na outra ponta, ela armazenando esses dados que é necessário, isso também eu acho que a galera às vezes não entende muito bem, uhum, ela precisa armazenar aquilo justamente para fazer a operacionalização da leitura e entregar para você a resposta. Então aquele teu dado está ali, não é não é uma ilha dentro da da internet. E com certeza, conforme cada vez mais as pessoas forem usando, mais também imagino que os ataques a esses servidores, a essas empresas em geral, também vão aumentar, né. é engraçado esse deslumbramento que as pessoas têm. Pô, agora eu posso ter uma empresa inteira sem contratar um advogado para redigir um contrato para mim. Totalmente Eu posso sem ter eu posso construir meu próprio sistema, sim. né, para distribuir meu produto, Uhum. né, eu posso construir meu sistema de gerenciamento de clientes, eu posso fazer meu próprio marketing. É um deslumbramento que as pessoas não estão se dando conta, Claro, que esconde vários riscos, claro, claro. esconde vários riscos, né. O dado, e aí os riscos jurídicos, consequências, né, tanto a invasão, né, a apropriação de um dado, que vai afetar lá o compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados, Uhum. né, o vazamento de dados, pessoais, o tratamento desses dados, Uhum. pode afetar, terceiros também, porque pode ser usado aqueles dados para poder aplicar o golpe Sim, contra outra pessoa, sim, sim, né. E sim. dependendo a gente falando das empresas que o cara tem
né? A gente estava conversando agora há pouco nos bastidores. O cara tem, às vezes, várias empresas, explode do nada, né? Ele se especializa num nicho e consegue explorar esse nicho no mercado digital, explode do nada. Às vezes o cara tem 3, 4 empresas Sim. trabalhando em conjunto, sem a mínima organização de processos. E aí não organiza-se o financeiro, você não tem um cuidado com uma segurança do financeiro. Então, Informações todas espalhadas, em máquina própria, em máquina de terceiros. e às vezes uma falha, de repente, num sistema mal construído que a pessoa acha que ele vai conseguir, ou um funcionário, um colaborador dele que não é da área, né, mas que manja muito de IA, está desenvolvendo, Claro. e achar que aquilo ali é o suficiente, pode expor um risco dele ter esse sistema comprometido e, a partir desses sistemas, comprometer outros. Né? Porque às vezes um sistema não tem uma interligação, não tem uma conexão de um sistema com o outro, mas as pessoas não fazem o gerenciamento de credenciais. E às vezes as mesmas credenciais que são utilizadas num determinado sistema, está sendo utilizado num outro sistema interno, né? Que está num outro ponto de exposição, né? Um outro ponto de exposição dessa superfície de ataque sobre a qual eu falei, né? Então ali, a pessoa mapeando, conseguindo chegar nesse outro ponto de exposição, ele vai ter dados que ele coletou em outro sistema para poder testar. Aí, de repente, ter acesso ali a um financeiro, né? Ter acesso a um jurídico, ter acesso a mais dados. Há uma informação sensível, né? Há uma até muitas vezes uma informação que vale dinheiro para pessoas que são seus concorrentes também. Também. Então as implicações são inúmeras, né? Sim. Então eu vejo assim no mercado, né? Eu não vou chamar de mercado, fica uma coisa muito, muito chata, mas no ecossistema de crimes cibernéticos, no ecossistema de cybercrimes, a gente tem uma efervescência. Você tem criminosos de todo enquanto é perfil, tudo enquanto é perfil. Você tem criminosos especializados em fraudes bancárias, você tem criminosos especializados em fraudes de marketplace. Organizados, né? Organizados, eles conversam entre si. Sim. Criminosos especializados só em subtração, só em exfiltração de dados. Ele só vai buscar dado e ele informa esses dados para a rede de contato dele. Ele vende esses dados e as pessoas utilizam de outra forma. Tem criminosos tradicionais que estão entrando para o digital, tá? Em parcerias. Esse cara, ele não manja de tecnologia, ele não é um hacker, mas ele manja muito, por exemplo, de Receita Federal, né? Sim, sistemas, né? Ele manja como é que funciona a contabilidade. Ele sabe como abrir uma empresa PJ, ele tem os contatos, né? Ele consegue documentação. Arruma conexão, às vezes, com alguém lá dentro, esse Exatamente. intermediário, né? Ele conhece o sistema financeiro, ele sabe como circular o dinheiro depois de um golpe dentro do sistema financeiro, de forma que não seja detectado ou diminuem muito os bloqueios, né, os estornos. Então esse cara, ele também vai fazer parte desse mercado, né? Então você tem essa efervescência, o tempo todo as pessoas estão sendo vítimas de ataque. Sim. Então, o médico, né? Eu tenho uma clínica médica aqui, eu não lido com dinheiro no meu sistema e tal, não tenho muita preocupação. Só que ele tem dados na plataforma dele, né? Esses dados são úteis. Pode ter dados sensíveis sobre um diagnóstico de uma doença de uma pessoa que pode De um ser vítima famoso, por exemplo. famoso, pode ser vítima de uma chantagem. Sim, Né? Esses dados são valiosos. com certeza. Aí tem uma transportadora que lida com carta frete, lida com a rede de logística, né? Pode ter sistema comprometido, vai ter o uso. Todo o operacional dela, todas as datas. As plataformas de venda de infoprodutos. Claro, com certeza. Eu estou inscrito em algumas, né? E a gente nota assim que não há uma preocupação muito grande. Não, de maneira alguma. Então, várias plataformas aí não implementam, por exemplo, o segundo fator de autenticação. E aí o sujeito tá lá vendendo pra caramba dentro da plataforma, tem saques de centenas de milhares de reais para serem feitos, e tudo isso depende do quê? De uma credencial simples, só, usuário e senha, de acesso, exato. e de uma conta que esteja no CPF e o CNPJ dele. Que pode ver, a gente vê o tempo todo na nossa atividade de investigação. Claro. Banco digital você abre isso, só tendo essa informação. As pessoas pegam o dado do infoprodutor, vai lá, cria uma conta com o CNPJ dele, com a credencial vai lá, faz a troca da conta e ele consegue receber o dinheiro. Sim.
Então, né, tem Tem um mundo de coisas, né? mundo de coisa, Que podem, mundo de coisa. que estão acontecendo. Eu acho que é isso que é importante a audiência também saber, já tem acontecido. Então não é uma coisa que que precisa ser olhada para daqui a 1, 2, 5 anos. Não. Deveria ter sido olhado há 1, 2, 5 anos atrás. Uhum. Porque imagino, né, e que vocês percebam isso também. A inovação por parte dos criminosos também acompanha a inovação do mundo em geral. Então, Uhum. aonde há a inovação, há também a possibilidade de um ato criminoso. Por isso mesmo que eles estão sempre acompanhando movimentos como você trouxe, especializados em áreas, especializados em temas, especializados em uma série, né, de condições para ter efetividade. Uhum. E para nós, pessoas comuns, o que cabe para gente? Tomar cuidado, Cuidado. aumentar o nível de segurança. E até pensando um pouco nisso, se a gente fosse fazer um paralelo, traçar uma linha, quais são os atos que a gente pode colocar para aumentar a segurança de uma conta, aumentar a segurança de uma, quer seja qualquer conta que seja, mas de uma rede pessoal, por exemplo? Ó, começando pelas contas, né? Hoje não é novidade o lance do segundo fator de autenticação. E tem muita gente, né? Uma vez, conversando num desses eventos de marketing que a gente costuma ir, conversando com as pessoas, você vê que eu via que muitas delas não tinham o segundo fator de autenticação nas contas. Então, o primeiro passo é vasculhar todas as contas que ela gere, todas as Uhum. contas que ela utiliza e configurar o segundo fator de autenticação. E há um lance muito legal de ser dito em relação a isso, é que não basta que você configure o segundo fator de autenticação, tá? Porque normalmente quando você vai logar uma conta, presta atenção aí. Isso aqui, ó, Euro, é o gol. já vi vários casos em que a pessoa tinha segundo fator de autenticação e mesmo assim ela teve a conta apropriada. Ela teve a conta furtada ali, a identidade dela digital furtada, tá? A pessoa vai lá, configura o segundo fator de autenticação, mas ela mantém ainda um número de telefone para recuperação da conta. Ela mantém um endereço de e-mail, um outro endereço de e-mail para recuperação da conta, tá? E aí o que acontece? Várias pessoas já devem ter passado por isso, de você tentar logar, por exemplo, no Gmail, e ele te colocar uma opção como segundo fator de autenticação, para que você realize aquela tarefa que ele está te Uhum. pedindo, mas tem um linkzinho ali embaixo, tentar de outro jeito. Sim. A pessoa coloca tentar de outro jeito e aparecem as outras opções para a pessoa. Enviar um SMS, receber um código Ele dá parte das suas informações, independente de quem esteja do lado. não é nem a questão de dar a parte da informação. Por quê? Quando ele diz ali tentar de outro jeito, a pessoa pode ir lá, se tem um número de telefone para receber SMS, ele já vai ter, se ele está te atacando, ele já vai ter feito uma investigação prévia. Ah, com certeza. Ele vai ter a tua identidade inteira, né? Tem possibilidades de... No mínimo, pelo menos. No mínimo. Né? Tem as possibilidades de ele ter o teu nome completo, o teu CPF, nome da mãe, nome do pai, nome do cachorro. Sim. Né? Sem a você trabalha, senha de segurança, aquela Senha. pergunta de segurança, quer dizer. outras senhas vazadas, né? Porque aí pode, se ele chegou nesse ponto que ele tinha uma senha, e aí ele vai ter um teu número de telefone. E aí o cara vai lá e se apropria desse número de telefone junto a um esqueminha numa subsidiária, numa autorizada de telefonia móvel, e ele vai receber o SMS da mesma forma. Mas eu tinha segundo fator de autenticação. Tá, mas você limpou as opções de segurança, as outras opções? Então você tem que ter um segundo fator de autenticação na Legal. conta, né? E Gmail, as contas da Meta, né? Microsoft, oferece outras opções de segurança. Aqui são os cartões de código, né? O Gmail, por exemplo, você coloca lá o aplicativo autenticador como opção, tira todas as outras e copia o cartão de código para uma folhinha que você vai deixar num lugar seguro, num cofre, algum lugar, né? E caso você perca esse aplicativo autenticador, dê pau no teu celular, coisa assim, você tem aquele código, né, que são a sequência de vários códigos, para poder utilizar para logar na conta. Então tem que fazer essa limpeza, tá? Então essa é uma das dicas que eu faço, né? Legal, muito bom. Outra O que coisa, mais? dê preferência, né? Verifique sempre quando você for obter um serviço junto a um provedor, né? Uma empresa, por exemplo, de hospedagem de sites.
Verifique se tem o segundo fator de autenticação, vai lá e habilite. Dê preferência para isso. Contratar uma empresa para poder fazer a gerência de meus sistemas, de meus dados, e tem uma plataforma. Essa empresa tem que te fornecer um segundo fator de autenticação seguro, que vai ser o aplicativo autenticador. Bacana. Telefone nunca é uma opção segura, né? Outros e-mails, sempre que possível, evite, porque também não é. Porque se esse e-mail for comprometido, você vai ter problema. O cara vai recuperar a senha através desse e-mail. Com certeza. Né? E a questão dos dispositivos, você cuidar dos dispositivos, né? Eu tenho as minhas contas configuradas, bonitinha, com segurança, mas tem situações em que o cara vai conseguir acessar a tua conta sem precisar da tua senha e sem precisar do teu segundo fator de autenticação, se ele tiver acesso ao teu dispositivo. Então, se você for vítima de um malware, o cara vai fazer um furto dos cookies de sessão, que a gente chama, né? Que são aquilo que a gente aceita lá quando vai acessar qualquer página, né? E tal. E aí, o cara vai acessar as tuas contas sem precisar digitar a senha. Então, quando a gente vai lá, entra no Gmail, entra no Instagram pelo notebook, né? Entra no Facebook, no gerenciador de anúncios do Facebook. E aí, não deslogo. Eu fecho o meu navegador, desligo o computador, quando ligo de novo, abro o navegador, tá lá a conta, acesso sem senha, sem nada. Aquilo lá é possível por causa desse arquivo que está no computador, que é o cookie. Sim. Então, se uma pessoa tiver acesso a esse arquivo, ele vai conseguir acessar a tua conta sem precisar da tua senha ou do autenticador. Então, tem que cuidar do dispositivo. Ter um sistema operacional atualizado, ter um antivírus, gente. O celular precisa de antivírus. O celular é um computador, é o computador que a gente mais usa. Exatamente. É o computador que a gente mais usa. Tudo da nossa vida está aqui dentro do celular. Então, o celular ele precisa de um antivírus. Né? Tem planos baratíssimos aí. O cara consegue contratar planos de antivírus para 3, 4, 5 dispositivos. Protege todo mundo, protege a família toda, protege o celular, né? Tem que ter um antivírus atualizado, né? E realizar algumas configurações também do sistema. Configurar o navegador, por exemplo, para não ficar guardando senha. Guardar senha no navegador, maior risco que existe. Furada. Salvar senha no navegador é uma furada desgramada. Né? Todo tempo a pessoa é vítima de um ladrão de dados, um programa ladrão de dados, a primeira coisa que vai fazer vai raspar as senhas do navegador. Que as pessoas eu acho que não têm consciência ou desconsideram, talvez, que quando nós falamos de um ataque desse, nós estamos falando de milhares e acumulado milhões de ataques coordenados cotidianamente. É o que você disse, é um programa que serve para esse fim. Até dou uma dica para a galera, né? Procure no Google painel de ataques em tempo real. Coloca lá o nome do antivírus, coloca Kaspersky. Vai ver os números lá. E aí o Google vai te trazer um linkzinho para tu dar uma olhada. É absurdo, assim, ó. A quantidade de ataques que os sistemas da Kaspersky, por exemplo, detecta o tempo todo. E aí você pega os volumes de ataques e vai comparar com as notificações, é discrepante demais, assim. Sim. Tem o tempo todo ataques. Tem ataques que a gente investiga, campanhas, né? Que você vai ver a quantidade de vítimas que cai e assim, ó. Campanhas de phishing que a pessoa tem que, desculpa a palavra, mas a pessoa tem que ser meio tansa para cair. Né? Tansa é um termo que a gente viu pela escuta. Tansa é um termo que a gente devagar, vai, mas devagar. Lentinho. Aquele cara lentinho, né? E tal. A pessoa tem que ser muito lenta e raciocínio para cair, mas tem gente que cai. Tem muito, cai um monte. Então tem um monte de gente. E tem ataques mais sofisticados que às vezes por uma questão de desconhecimento do funcionamento de tecnologias, né? Sim. A pessoa acaba caindo. Sim. Tem um ataque que imita o CAPTCHA da Cloudflare, sabe o CAPTCHA? Às vezes vai acessar um site, aí... Presta atenção, turma, olha isso. Vai acessar um site e ele apresenta o CAPTCHA lá. Não sou um robô, né? Aí, ou simplesmente confirme que você é um humano. Clicou ali, aparece lá aquela janelinha com várias opções para você selecionar. Os criminosos se aproveitam da existência desse mecanismo, que é um mecanismo legítimo de proteção, né? E montam desse falso. E você clica lá, ele apresenta o CAPTCHA, normalmente você seleciona e ele dá um erro. Ele dá um erro e traz um monte de termo técnico que a pessoa não conhece. E aí ele pede o seguinte, mantenha pressionado a tecla Windows e a tecla R, né, que são aquela janelinha do Windows no teu teclado, e a tecla R. Para abrir a janela, né? Abre a janela de executar, né? Ou com tudo que você clicar e ali digitar, colar, vai ser um comando. O Windows vai entender como um comando, ele vai executar como um comando.
E aí ele pede para dar um Ctrl V, né? Segura a tecla Ctrl, aperta o V. Você está colando ali. Colou, a tecla Enter. Aí o que o cara está trazendo ali? Ele traz um comando codificado, executa e instala um vírus no computador do cara. Tem muita gente que cai nisso. Muita gente. E a pessoa Muita que deu acesso. A pessoa que tem acesso. E às vezes, voltando lá, né, fazendo aquele retorno, as pessoas que montam sistemas feitos de qualquer jeito, né? Hoje todo mundo é programador por causa da IA, o cara monta um sitezinho lá com um monte de opções, entrada de dados, né, entradas de dados que para as quais não foram tomados aí Devido às precauções, devido às claro. preocupações de segurança, e são hackeáveis. E essas páginas, esses sistemas estão sendo também explorados para colocar esses falsos captchas. Aí entra a questão da responsabilização civil, né? Imagina, aí tu tem um sistema, você é produtor digital, tu tem uma empresa, tem um negócio digital, e aí alguém usa o teu sistema por uma falta de cautela de segurança da tua parte, ou, né, do desenvolvedor que você contratou, e atinge uma terceira pessoa. Essa pessoa é hackeada, ela perde dinheiro, né? E se ela reconstruir todos os passos, pegar um perito lá, reconstruir todos os passos, e comprovar que o início do ataque, o estágio inicial do ataque veio do teu sistema, tu vai ser A responsabilidade é sua. Exato. né? Vai ser responsabilizado. Exato. Então as consequências são enormes, né? São As pessoas estão dando muito pouco valor à segurança. Sim, eu acho que a gente leva em consideração, né, quando vai falar de segurança jurídica primeiro, muito aquilo que nós vemos. Então, nós vemos uma relação contratual, nós vemos um processo judicial, é visto, tá ali. Só que o backstage de uma operação, no nosso caso aqui é digital, ela é tão importante quanto. Porque ela pode ser o diferencial justamente entre você gerar um problema futuro que vai te gerar um prejuízo, às vezes incalculável, irrecuperável. Eu acho que isso também não é levado em consideração. Uhum. E aí, quando você vai ver, tarde demais, a coisa já aconteceu. Você vai ter uma série, por exemplo, de ações de indenização. Você vai ter uma série de riscos de exposição de imagem negativo. Então, isso não tem preço. O financeiro é o menor dos problemas. Exatamente. Né? O financeiro não vai nem recuperar, é difícil de recuperar, né? O Exatamente. financeiro é o menor dos problemas. Exatamente. E eu vejo assim que, pô, há uma possibilidade de prevenção, né? Você fazer essa prevenção, conhecer como é que funciona esses Ter um pouco de ataques. interesse, compreender que isso é investimento e não custo também. Exatamente. Essa é uma dificuldade. Sim. É muito grande. Vender segurança é difícil, porque é muito difícil você fazer a pessoa perceber que aquilo ali não é despesa, não é um gasto, né, à toa. Aquilo ali é investimento no Exatamente. negócio dela. Então hoje tem que estar no orçamento de investimento, tem que ter um pouquinho para aquilo ali. Então negócios digitais, eu vejo muito plataformas, por exemplo, sendo hackeadas, E tá cada vez também crescendo o número de plataformas, né? cada vez crescendo mais. Cada dia parece que aparece uma nova que faz tanto a compensação financeira, quanto aloca material, quanto te permite fazer área de membros e o caramba. Fora o pessoal que está no meio delas, né? No Sim, background ali. claro, Tipo, claro. né, intermediando alguma coisa, Aham. interconectando. Ou seja, quanto mais tem, mais oportunidade também tem de ter uma situação problemática. É um mar azul para cybercriminoso. Um mar azul para cybercriminoso. E essa prevenção, eu vejo assim, muitas plataformas são hackeadas e às vezes elas vêm até a autoridade, porque nem todas vêm, né? Nem todas vêm, nem todas Às vêm. vezes elas vêm. E quando vêm, elas, primeiro, têm essa percepção de que tem um prejuízo financeiro, ela acha que vai recuperar. É muito difícil, né? Por mais que a gente consiga investigar, consiga, de repente, localizar o autor do crime, a rede de laranjas que são utilizadas, porque o crime cibernético ele não anda separado da lavagem de dinheiro, de terceiros, né? E tal. Ele precisa de uma rede para dispersão desses valores furtados. E aí a gente consegue localizar, mas ou vai ser uma massa de bens que vão ser apreendidos, que vão ter que esperar em pátio, né, para poder ser anos. dos lados, vai virar nada, vai virar pó. Exato. E também a demora de investigação financeira. Então, investigação financeira leva, às vezes, 1 ano para ser concluída a investigação financeira. Sim. Né, porque são várias
camadas, né? Os especialistas... São etapas legais, né? Quando a gente fala perfeito que você trouxe, quando a gente fala de autoridade policial, autoridade judiciária, e que às vezes o pessoal do mercado digital não entende tão bem por que demora, a gente está falando de pessoas e procedimentos Uhum. que obedecem à lei exclusivamente. Todo passo que ele dá tem que estar ancorado na lei. Exato. E somado a esse fato, que por si só exige um cuidado, uma atenção específica, nós temos uma quantidade gigantesca de situações. Você pode falar quantos casos está trabalhando? Um corpo técnico Reduzido. reduzido. E pouco investimento do Estado comparativamente. Eu vejo assim, ó, os meus casos é um ponto fora da curva, né? Então, como eu estou dentro de uma especializada, a gente trabalha com poucos casos por vez. Uhum. A gente apoia em muitos outros, né? Sim, De pessoas que precisam de apoio técnico, claro. tirar dúvidas e tal. Mas eu trabalho com muito poucos casos. Então, eu trabalho, sei lá, durante um ano todo eu trabalho com 10 Aham. a 15 casos. Big cases, no caso, Big né? case. Sim, Então tem que ser caso, o último que teve uma operação deflagrada por mim, era um furto de 88 milhões de reais. Exato. Então, só os big cases mesmo, quando tem grande repercussão, que a gente lida. Mas se você observar o dia a dia das delegacias de área, cada 10 casos de patrimônio, né? De crime patrimonial, 7 são digitais. É absurdo, muito, cara. é absurdo. É muito. Então não tem gente para investigar tudo Não, isso. não tem. Não tem. Né? Não tem gente para investigar tudo isso, é difícil de conseguir chegar nesse final. E ainda tem uma dificuldade ainda, porque as pessoas, quando acontece um crime, elas ficam batendo cabeça. Porque aí, às vezes, o jurídico não está preparado, a TI não está preparada, aí... A própria empresa reflete se ela vai buscar isso também por uma questão cultural, Sim. né? O brasileiro, ele acha que aí não é juízo de valor, não é nada, mas o brasileiro tem a percepção que o Estado não funciona. Uhum. E se não funciona, por que ele vai atrás? O pessoal só tem procurado mais também por causa do LGBT, tá? Bacana, Porque legal. tem as exigências, né? Uhum. Tem que fazer o compliance, ele vai ter que comprovar, pô, eu tomei as medidas necessárias. Legal, bom prevenir. saber, claro. Tá aí a dica, né, gente? Se você lida com dados pessoais na tua plataforma, no teu negócio digital, você tem que prevenir os incidentes de cibersegurança, porque Top. isso está previsto na LGPD. Uhum. Então você tem que comprovar que tomou as medidas adequadas para Proteção proteger prévia e justificativa posterior. justificativas posterior. É. Como que eu respondi a esse incidente? Como é que eu tratei, né? O que realmente, de fato, foi atingido? Uhum. Foram só sistemas, foi patrimônio, dados pessoais foram extraviados, foram extraídos. Uhum. Dali tudo isso eu tenho que comprovar. Uhum. E aí a procura também da autoridade policial, o pessoal vai. Só que quando vem, né, às vezes vem uma massa de dados que não presta para investigação, Às vezes demora também, né? né, demora, né? Então eu vejo assim, toda essa demora da investigação digital, ela tem seu caminhar, né? Ela tem seus procedimentos, tem que ser feito, tem que atender lá a alguns quesitos legais, mas ela pode ser, de repente, até agilizada no início, que é onde a gente consegue ganhar um fôlego. Então, investigação digital, gente, lida com provas digitais. Provas digitais somem da noite pro dia. Legal falar só sobre esse ponto. O que são provas digitais? Prova digital é qualquer documento em formato digital que possa ser utilizado para provar um fato. Tá. Para provar um fato. Bacana. E ainda tem uma diferençazinha, né, dentro do direito da prova, que é aquilo que está lá submetido ao processo, né, submetido à contraprova, ao contraditório e tal, à contestação, né? E a evidência, que é o que a gente trabalha na investigação, no início da investigação. Então, as evidências digitais, que vão vir à prova depois, elas estão lá no seu sistema, né? Estão no sistema de terceiros, que às vezes, se você não tiver um bom contrato, escrito, prevendo as responsabilidades de cada um, vai dar problema. Com certeza. Porque às vezes o cara que você contratou vai demorar um tempão para te entregar aquela evidência, vai afetar a investigação. Copywriter, um gestor de tráfego. Exatamente. Então, tudo Dessa isso tem que estar previsto no contrato, né? Então, é importante isso, né? Então, essas evidências, elas têm que ser preservadas quando ocorre um incidente. E pensando estrategicamente, você pode, inclusive, escolher melhor as evidências que você vai preservar, Uhum. que o teu sistema vai produzir. Então, quando a gente desenvolve um produto digital, às vezes você pode pensar como a investigação trabalha
e já pensando que um dia, e todo mundo vai ser, tá? Não é um dia você vai ser vítima de um... Não é se, é quando. Se é quando. Um dia você vai ser vítima de uma fraude, vai ser vítima de um crime, e o autor disso pode estar conectado no teu sistema, ele pode ter interagido com o teu sistema de alguma forma, ele pode ter um cadastro dentro do teu sistema. Então você tem que pensar em quais evidências você pode coletar desse cara, dessa interação, sem atrapalhar a experiência do usuário, né? Também, e sem infringir a LGPD. Então tem todo um processo de Sim. pensamento aqui, né? Para a gente chegar no que a gente precisa. Uma E- gestão jurídica. Exatamente. Bem, Isso chama-se gestão de risco da prova, né? Gestão da prova. Então, você fazer essa preservação, já pensando na investigação criminal, no desenvolvimento do produto, no uso do produto e tal, quando o incidente ocorre, você vai ter um conjunto muito mais robusto de informações para iniciar a investigação. uhum. E quando isso for para uma investigação, você levar isso de uma forma mais completa possível para ganhar tempo no início já dessa investigação. Porque se você tiver a possibilidade de encontrar um profissional que vai fazer essa investigação, que se interesse de fato pela investigação, ele vai ter possibilidade de buscar com a maior celeridade possível todas as evidências que importam para o início do caso. Bacana. Porque se você não fizer dessa forma, pode chegar lá na frente, quando realmente o teu caso começar a andar, o pessoal vai buscar as evidências, às vezes, dentro de empresas, porque hoje são as empresas que tenham Esse volume, né? esse volume de dados, então são as Sim. empresas, são as nossas testemunhas, vai buscar esses dados não existem mais. Porque a empresa não guarda mais, já atendeu uma exigência legal, de repente, do Marco Civil, Uhum. ou porque o próprio usuário foi lá e excluiu, né? Pode ter dado um problema no sistema da empresa, já teve casos de provedores de internet que às vezes perdem todos os registros, conexões Sim. do cliente. Nós perdemos coisas em Drive em 2022, se eu não me engano, por exemplo. Pois é, e aí você vai Claro que tinha perdendo isso aí. backup, enfim. Mas foi um problema de um terceiro, que no caso é a plataforma, né? Uhum. O provedor. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Qualquer empresa, qualquer pessoa. Isso é. Então, assim, até é difícil a gente expor isso num podcast, né? Mas a pessoa tem que fazer uma mesa, quando vai projetar um negócio, e conversar sobre isso, né? E fazer frequentes, né, análises, Com certeza. né, para remodelar conforme vai sentindo necessidade. É o que nós falamos aqui. Se trata de investimento, se trata de uma previsão de segurança para o futuro. Não é simplesmente fazer porque a lei manda ou fazer porque eu vou ter alguma justificativa ou algum objetivo depois. É fazer porque isso significa que você vai ter, além de toda essa segurança própria, um diferencial de mercado. Isso é um diferencial de mercado. As empresas tradicionais, elas já entenderam isso há muito tempo atrás. Claro, também foram alvos também em diversas situações, em momentos também diferentes. Mas o mercado digital, ele precisa compreender isso e se posicionar nesse lugar. Porque a nossa sociedade, a forma da gente comprar, vender, comercializar é digital. Daqui para frente não tem mais volta. Então tudo que nós fizermos será no digital. Ou seja, todo mundo que é físico, analógico, que já tem as suas soluções, que já tem as suas experiências, vão precisar refletir também no digital, porque lá vai ter toda uma nova forma de comportamento. Já está acontecendo. Demonstrar isso para o cliente deixa bem claro um nível de maturidade que Claro. o teu negócio tem, né? Que extremamente necessário. É isso, é maturidade, é pensar no negócio não só a curto prazo, fazer milhões em poucos meses ou poucos anos, médio e longo. Criar de fato um reinado empresarial, que é a coisa que a gente vai percebendo, né, que o digital ele está começando de fato a entender, a compreender, mas ainda em passos lentos, fato. Eu queria, só para a gente partir para o encerramento, falar de um tema que, assim, tem bombado, aparece constantemente no escritório. A gente, enfim, até às vezes dispensa por causa mesmo da quantidade, mas é o hackeamento de Instagram. Vocês também perceberam esse aumento? Isso aqui não é aumento, não. Isso aí já tá quase um platô, né? Porque virou uma atividade bem comum. Bem comum.
E normalmente uns criminosos chinelos, assim, que vendem almoço para Molecadinha, às vezes. molecada. Cyber, até eu tô dia 18 agora, assim, Piazinho. piás, como a gente diz no sul, os guris, né? Como a gente Gurizinho. diz aqui no sul. É uma gurizada. É uma gurizada. E a gente fala muito sobre. Eu falo bastante sobre cybercriminalidade juvenil, também em alguns lugares, né? E a maioria é juvenil. A maioria é juvenil, né, fazendo isso aí. E é uma coisa muito fácil de prevenir. É aquilo que eu te falei. É segundo fator de autenticação nas contas, cuidar com os dispositivos, né, cuidar com os cookies de navegação, né, uso compartilhado de equipamento. Às vezes usar um equipamento que você não conhece, não sabe nem como é que está a segurança daquilo e tal. E aí o pessoal acaba tendo acesso a isso, né? E essas contas vão ser utilizadas, de novo, para atingir terceiros, Uhum. né? E dependendo do negócio, eu tinha me deparei com um caso numa loja de móveis Hum. que teve o Instagram hackeado Hum. e boa parte das vendas deles estavam sendo feitas pelo Instagram, Putz. né? Aí perdeu vendas e o Instagram foi usado para fazer uma mega oferta, Anúncio uma mega falso, né? promoção com anúncio falso, né, de queima de estoque. Muita gente comprou e a loja teve que entregar. A loja teve que entregar, né? E de novo, coisa simples, não tinha um segundo fator de autenticação, tinha, né, mas era o celular. Então esses casos aí, todos acontecem, por conta ou do celular, que foi utilizado como segundo fator Uhum. e a pessoa recebeu SMS Uhum. nesse telefone, ou um e-mail que foi comprometido. Então as contas, às vezes você pegar a tua conta de e-mail e num site, depois eu vou passar o nome do site, tu coloca na descrição, Show. né, Maravilha, obrigado. que é I have been pawned. É difícil de pronunciar aqui e soletrar, Uhum. mas eu te passo o link e o pessoal Maravilha, coloca aqui obrigado. para consultar. Você vai lá, coloca teu e-mail no site, vai ver. Se teu e-mail tem mais de 5 anos, Alguém a já chance é vazou grande você. do teu e-mail tá lá, vazado, Uhum. né? E as pessoas pegam esses e-mails e deixam como segundo fator de autenticação e os caras têm acesso. Então não é um crescimento não, o negócio é um platô mesmo, tá acontecendo direto, né? Tendência de mercado. Tendência do mercado em relação Ao crime. ao crime, a atender, olha, Se hackear o Instagram é uma tendência. é uma tendência de mercado, né? Mas a tendência de mercado hoje, sabe qual que é? Qual que é? Conta pra gente. A hibridização, Hum. sequestro de investidores cripto, Que né? coisa, hein, cara? Sequestro de investidores cripto. O pessoal sequestrar uma pessoa que se sabe que tem carteira. E Criptomoeda. aí, gente, olha só a importância, pô. Tu tem o teu dispositivo desprotegido, não tem um protocolo de segurança, a pessoa tiver acesso a um dispositivo teu, né, ou tiver acesso à lista de aplicativos que você tem, a pessoa sabe que você tem cripto também, né? Uhum, claro. Ficar falando sobre isso na internet, falando sobre investimentos em cripto, não é uma boa ideia, não. Porque o pessoal está sequestrando pessoas Sim. para poder forçá-las a Transferências. transferência de cripto, né? E aí outra hibridização que ocorre são assaltos de empresas. Então, empresas sendo assaltadas para fazer a transferência online, né? Ou para pegar credenciais para ter acesso a sistemas que ele permita acessar sistema de terceiros. Levar a máquina É. da empresa, levar computadores, celulares e depois tudo desbloqueado, né? Desenvolvedores, né? Sequestro de desenvolvedores que têm credenciais, às vezes em plataformas que permite, Sim. né? Tem plataforma aí, sei lá, plataformas de intermediação de negócio que intermedia mais de R$1 bilhão de reais de negócio no ano. Com certeza. E grana passando na plataforma. Ela mesmo não fica com tudo isso, né? É uma parcela muito pequena. Cobra as Ela taxas, só taxa. repassa. Só que tem grana de clientes circulando ali, né? E que pode ser impactados. E aí o pessoal pega um desenvolvedor, o cara tem acesso às credenciais, né? Tanto o sequestro de desenvolvedores, já tem casos mundo afora, e a compra, né? O insider. Então você cuidar em relação à tua equipe também é importante. Porque às vezes eu tenho um baita negócio, né? E eu fico cuidando com mão de obra
querendo Tem a contratar mão de maçãzinha obra barata. podre ali que Tu pega uma maçã podre, de repente, um emprego remoto. Então, com IA, tem candidatos, é muito comum, claro. candidatos fakes no LinkedIn. Você faz uma entrevista com a pessoa, parece real, tudo, e na verdade se trata de um hacker querendo acesso à tua plataforma, querendo acesso ao teu sistema. Pode até ser uma pessoa, um humano, usando Uhum. nome, dados falsos também. Sim, é um humano, né? É um humano, mas Tudo falso. A IA falso, ou a IA falseando o rosto, né, em tempo real, e a pessoa faz uma entrevista online contigo, né, e de E repente aí? tu bota para dentro da tua empresa Logo um depois. invasor, um já tá. criminoso. Bom, de tudo isso que a gente disse, voltamos ao começo da conversa. Precaução. Precaução. Precaução, atenção aos detalhes, atenção também a ter um processo interno muito bem adequado, muito bem construído, perceber também que isso é um investimento e não um custo. E, claro, se cercar também de profissionais, pessoas de confiança e profissionais de áreas multifacetadas para poderem criar esses protocolos de gestão de risco. E crise também, quando alguma coisa Crise. acontecer. Né, você trabalha, quando se fala de prevenção, as pessoas pensam só em tecnologia. Vou comprar um software, cuidar do software, cuidar de equipamento, não. Né? Segurança se faz com processos, como tu falou, pessoas, né, e tecnologia. Então você tem que cuidar desses 3 pilares ali, né? E pessoas, gente, é 70%, né, Com 80% certeza, da empresa. sem dúvida. dos alvos de ataque. Então é por ali a maior falha. Sim. Então, a maior parte dos cybercriminosos não são especialistas, não são hackers de verdade, não são feras de tecnologia, não. São Não são pessoas os russos. Não, eles são, não são hackers russos lá, hackers estatais, né, da Coreia do Norte. Não, são pessoas que manjam muito de tecnologia, Autodidatas, às vezes, autodidatas. sequer uma graduação, uma capacitação formal, né? Às vezes nem tem, né? E aí ele usa a tecnologia de uma forma mais avançada, de uma forma criativa, compra ferramentas, ele não desenvolve ferramentas, a maioria, e ele faz os ataques. Então ele pretende muito mais enganar para conseguir o acesso do que hackear de fato. Uhum. Então é muito fácil cuidar da atualização de sistemas, cuidar disso, porque as falhas de segurança que não são conhecidas do grande público, elas são negociadas a preço de ouro em comunidades fechadas. Então esses cybercriminosos comuns não têm acesso às falhas desconhecidas. Sim, que são dos hackers profissionais. Exatamente. Buscando Se ele usou uma falha, né? ele vai usar uma falha conhecida. Perfeito. Então, se você cuidar do teu dispositivo, atualização, ter toda uma política de segurança em relação a isso, já quebrou. Só que a conscientização é importante e ensinar para os colaboradores quais são as tecnologias que estão sendo usadas para ataque. Mentalidade também. Mentalidade de segurança. Exato. Mentalidade de segurança. Uma mentalidade de combate quase para passar para eles. Infelizmente, é a nossa realidade. Não é a realidade, é o Brasil que é problemático, de modo algum. É o mundo inteiro, que tem a dinâmica das novas relações sociais. Então a gente não tem para onde correr. Essa é a verdade. E criminosos do mundo inteiro. Né? Com Agora, certeza. com a IA, Conectados. Muito bom. Foi muito prazeroso falar contigo, muito esclarecedor também. Imagino que a galera que assistiu também vai curtir pra caramba, já deu uns cortes bons também. Mas quem quer te procurar, quem quer te achar nas redes sociais? Instagram, @entenda.cybercrimes. Entenda.cybercrimes. Vai estar na descrição do vídeo também, mas é sempre bom o nosso convidado falar. E você também está em outras redes? LinkedIn, tem lá meu contato profissional, sempre publico Bacana. artigos legais lá, Olha aí, legal. com reflexões Mais informações. sobre as minhas atuações. YouTube tal. também tá com canal ou ainda não? YouTube tem um canal, mas está abandonado. Tanta coisa para fazer, É muita coisa, não consigo dar atenção nas redes sociais, tá difícil. Mas o Instagram tem dica lá também, sempre informação. Dicas lá, tem vários memes lá com a descrição embaixo, tem vários assuntos sendo tratados ali, algumas aulas nas descrições dos vídeos. Muito bom. Elias Edenis foi nosso convidado de hoje. Mais uma vez, obrigado. O CG te agradece a sua atenção. Com certeza a gente consegue marcar um segundo até terceiro papo sobre outras coisas,
Mas é isso, o pessoal precisa primeiro conhecer um pouco para daí então mergulhar mais, né? E com certeza foi muito produtivo. Quero agradecer a você que vai assistir esse vídeo qualquer hora do seu dia. Muito obrigado também. Já sabe, como eu falei no começo, segue a gente, compartilha. CG Underline Advogados em todas as redes, todas mesmo. Estamos no TikTok, estamos no LinkedIn, no YouTube e assim por diante. Então, fica com a gente aqui no nosso canal, nas nossas redes. Também tem outros episódios, dá uma olhadinha lá e acompanha que a gente está sempre publicando episódios do CG Cast. Mais uma vez, valeu, Edenis, é isso aí. Obrigado mesmo.